Prezados amigos do canal Caminho Nobre e praticantes da filosofia Caminho Nobre. O tema de hoje é: qual a diferença entre o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento espiritual? Tem muita gente que confunde desenvolvimento pessoal com desenvolvimento espiritual. Mas vamos começar por partes. A forma mais fácil de você entender essa diferença é pensando o ser humano dentro de uma das funções mais nobres que ele tem, que é o processamento de vibrações. O universo inteiro, ele é composto de vibrações. Nós, seres humanos, somos máquina, entre aspas, de captar essa vibração, processar essa vibração, melhor dizendo, essas vibrações, plural, captar, processar e emanar essas vibrações. Essa é uma das funções mais importantes que nós temos. Quanto mais evolução espiritual nós temos, mais nós vamos ser capazes de fazer esse processo e emanar vibrações elevadas. Portanto, o centro do que você tem que entender como evolução espiritual é a capacidade de emanar em grande quantidade vibrações muito elevadas. Que é o que faz, por exemplo, os espíritos mais evoluídos. O desenvolvimento pessoal é a troca de um defeito por uma qualidade, de uma imaturidade por uma maturidade. Por isso que a gente diz que é um processo onde você sai do complexo para o simples, do difícil para o fácil. Então vamos analisar uma situação qualquer. Uma pessoa resolve abrir um comércio, vamos supor um mercadinho. Aí as pessoas dizem para ela assim: você é um cara muito honesto, Deus vai te ajudar. Só que ela tem um dado concreto. Lembra que nós, para desenvolver, para buscar o fator mínimo, nós sempre olhamos o dado de realidade. Nós nos submetemos ao dado de realidade, principalmente ao presente. Ou seja, o que é importante você entender? Que esse cara, para gerir o mercadinho, precisa de muito mais qualidades do que ser honesto. Por quê? Porque ele pode ser honesto e preguiçoso. Honesto e não saber dizer não para as pessoas. Ele pode ser honesto e ser uma pessoa confusa, desorganizada. Então, se essa pessoa, por exemplo, ela tem a imaturidade de ser preguiçoso e ela deixa de ser preguiçoso e desenvolve o dinamismo, essa pessoa está tendo um desenvolvimento pessoal, que é extremamente importante para ele vir a atingir o desenvolvimento espiritual, a evolução espiritual. Porque essa pessoa, quando ela vai gerir o mercadinho e pela necessidade de gerir o mercadinho, ela desenvolve a qualidade do dinamismo e abandona a preguiça, ela está se tornando melhor, uma pessoa melhor. Por exemplo, ela vai ter mais facilidade de praticar, por exemplo, a caridade.
Ela vai ter mais facilidade de prestar atenção num filho e colaborar com ele, ajudar, compartilhar, amar. Tudo isso é muito facilitado quando você tem o dinamismo. Então observa bem, essa pessoa era honesta e preguiçosa. Agora, no nosso exemplo, ela passou a ser honesta e dinâmica. Quando ela olhou para o dar de realidade, para o presente dela, eu tenho um mercadinho para gerir, portanto eu não posso ser preguiçoso, porque se eu for preguiçoso, provavelmente eu vou à falência, ou eu vou ganhar tão pouco que eu vou ficar tentado a fazer coisas ruins, coisas negativas. Então, veja só, o desenvolvimento pessoal, ele é mega importante, ele é o primeiro passo da evolução espiritual na realidade, mas ele em si não é a evolução espiritual. Ele permite com que a pessoa tenha boas atitudes, bons pensamentos, equilíbrio para gerir a vida de um modo mais adequado, consegue com que ele cumpra as múltiplas funções da vida, porque todos nós temos múltiplas funções, funções de filho, funções de estudante, funções disso, quer dizer, um monte de funções nós temos, aonde todas as qualidades que a gente vai incorporando no nosso desenvolvimento pessoal torna mais fácil a gente cumprir essas funções. A natureza ela é muito sábia. Quem evolui tem mais facilidade. Quem não evolui tem mais complicação. Ou melhor dizendo, tá, gente? Lida melhor, com mais facilidade com os problemas, porque não pensa que eu estou dizendo que você evoluiu, não vai acontecer nada ruim com você. Vai. O cara da mercearia vai ter gente querendo passar a perna nele. E se ele não ficar esperto, ele vai ser prejudicado. Vocês entenderam o que é o desenvolvimento pessoal? É quando você tem uma qualidade que substitui vamos dizer assim, defeito. Quando você se torna uma pessoa mais madura, você tira aquela imaturidade da tua vida. Só que nós somos um conjunto grande de características que tem que ser uma a uma transformada. O nome desse processo é completude. Eu vou deixar no link desse vídeo alguns textos sobre esses temas que eu estou falando aqui, por exemplo, completude. Bom, o que acontece com as vibrações de uma pessoa que é honesta, dinâmica, administra corretamente a mercearia dela? O que acontece com as vibrações dessa pessoa? Ela tende a emanar vibrações mais elevadas, obviamente. Ao emanar vibrações mais elevadas, ela entra mais facilmente em sintonia. Ou seja, a consciência dela já vai estar direcionada para captar, para perceber, para se envolver, para reconhecer aquelas vibrações mais elevadas. Gente, isso é fácil você entender, principalmente dentro do polo negativo, tá? Por exemplo, aquela pessoa que está lotada de raiva dentro dela, se alguém chegar para ela e fizer uma fofoca qualquer negativa de alguém, está vendo aquela pessoa lá, ela está fazendo isso, ela rouba não sei o quê. Aí essa pessoa que já está cheia de raiva
vai ter uma identidade, aquilo vai dizer para ela, você entendeu? Vai chamar atenção, vai atrair ela. Por quê? Porque a mente dela já está dominada por essas vibrações sob forma, por exemplo, no caso de negatividades. Se a pessoa estiver dentro dela, lotada de amor, no fluxo do amor, e alguém simplesmente vier fazer fofoca de outra pessoa, não vai bater, não vai ter identidade. No máximo, essa pessoa que está lotada de amor vai fazer o que é? Fala, olha, vamos ver, vamos analisar. Então, o que acontece? Quando essa pessoa, ela cria essas qualidades, ela gera boas situações, boas atitudes, essa pessoa já está entrando numa sintonia mais elevada. Essa sintonia elevada, gente, ela tem várias e várias e várias funções. Aqui no nosso vídeo de hoje, a função principal é, por exemplo, despertar os conteúdos mais nobres que estão dentro da nossa vida interna, que nós chamamos, que não é interna, tá, gente? Dentro do perispírito e do espírito. O seu espírito, ele tem muita experiência, ele tem muito conhecimento, ele tem muita coisa boa para transmitir. Mas precisa ter uma liga, você entendeu? Por isso que eu dei o exemplo da pessoa que chega e faz uma fofoca. Porque algo, entre aspas, parecido, acontece com o seu espírito com relação à sua consciência. Ele emana energia, ele emana vibração, ele emana informação, ele emana sensação, sentimentos. Ou seja, o seu espírito não está morto, ele está vivo, ele está dinâmico dentro de você. E ele está se comunicando, ele está te influenciando dentro das regras de um mundo denso, naturalmente. Ou seja, ele vai ser sutil, porque a prevalência é da consciência ordinária, essa que a gente tem, por isso que nós estamos encarnados, não vem agora o motivo da gente explicar o porquê. Mas existe um porquê, tá? Então veja só, esse cara que começou com desenvolvimento pessoal, ele cria uma sintonia e essa sintonia facilita o despertar, a conexão. Porque é aí que começa a evolução espiritual no sentido maior do termo dela. Religião, originalmente, é religar. Religar o quê? A consciência ordinária com toda essa espiritualidade que existe aí, sobre a forma de vibrações e muitas outras coisas, inclusive aquilo que a gente quer explicar hoje, a própria conexão com o próprio espírito. Essa conexão pode ser muito complicada, muito difícil, muito enviesada, ela pode praticamente estar ali toda conturbada, como é na maior parte das pessoas. Nós temos que ampliar, nós temos que limpar, nós temos que tornar fácil, tranquilo essa comunicação, essa influência. Esse processo tem que ir se tornando consciente. Porque o espírito é quase como um ego auxiliar, ele é a segunda perna da tua vida. Para você poder caminhar equilibrado, caminhar longe, ter força interior, ter raça, ter luta, ter informação, ter energia. Quanto mais você ouve as pessoas falarem assim, ai, eu fico cansado direto, eu fico isso, ai, eu estou estressado. Grande parte dessa falta de energia
é essa dificuldade dessa conexão com o próprio espírito, porque ele é a maior fonte de energia que nós temos, de energia, conhecimento, sensações, experiências, sabedorias elevadíssimas. E nós queremos gerar uma comunicação baseada em elementos muito nobres, muito elevados, muito evoluídos. Esse é o nosso objetivo, ele chama evolução espiritual. Então, o desenvolvimento pessoal, ele é extremamente importante para gerar essa sintonia, e depois você vai ter o processo, por exemplo, de treino, de parar os pensamentos, esvaziamento da mente, relaxamento do corpo, técnicas de respiração, você pode fazer meditação. Tem uma série de técnicas que você precisa usar para também facilitar esse processo. Por isso que lá no canal Caminho Nobre, aos poucos, bem devagarzinho, tem uma parte lá só sobre técnica de respiração. Aos poucos ela vai, se Deus quiser, aumentando à medida que eu tiver tempo para fazer. Você tem um mecanismo fantástico que são as mentalizações. Mas são as mentalizações dirigidas para a evolução espiritual. Toma cuidado, que por aí tem muita bobagem aí. Então, a espiritualidade, ela é uma conexão. E nós vamos ampliar essa conexão. E toda essa conexão, ela está baseada em vibrações, nas suas mais diversas formas de organização. Por exemplo, nosso corpo, que o pessoal fala, nós somos energia, somos isso. Sim, nós somos isso daí mesmo. Bom, lembra que eu falei que são vibrações? Por que nós emanamos vibrações? O que acontece é o seguinte, vamos supor esse cara que era desonesto e passou a ser honesto. E vamos supor que 20 anos atrás, esse cara passou a perna em alguém, roubou o dinheiro dele, o outro foi à falência e ele embolsou o dinheiro. Aí ele vai, sei lá, no centro espírita, na igreja, ele se torna uma pessoa melhor e ele fala, não, agora eu sou honesto. Ele continua sendo parcialmente desonesto, porque aquela memória, aquele conjunto de vibrações que se formou lá atrás, está viva dentro dele. Então ele produz a energia, as vibrações, melhor dizendo, as vibrações baseadas naquele lado dele que ainda está preso, vivendo sob a ótica daquele golpe que ele deu, porque está dentro dele, está inscrito dentro dele. E ao mesmo tempo vai ter um outro lado dele, vamos supor que ele foi lá, ajudou uma pessoa, colaborou, foi amigo, não sei o quê. Essa memória também vai estar ali, dentro dele, gerando outro tipo de vibração. Então, por isso que nós geramos dezenas de tipos de vibração. Quando a gente está dentro de um processo de oração, desde que você entre dentro dele, tá, gente? Não seja só fachada, você está momentaneamente elevando os níveis de suas vibrações, porque você está incentivando aquele lado seu mais nobre e desincentivando esse outro lado. Por isso que a chamada higiene mental, a reparação, são tão importantes. Porque a nossa evolução espiritual não é só a gente ter o desenvolvimento pessoal, nem é só aumentar a conexão,
mas é também esse processo de limpeza interior que a gente chama de higiene mental, de ressignificação de traumas, condicionamentos. É todo um processo onde nós temos que olhar para aquilo que Jung chama das nossas sombras, das nossas imaturidades, e saber aonde nós temos que ter um processo de reparação, aonde nós temos que ter um processo de superação. Por quê? Porque todas as nossas vibrações vão depender daquilo que está gravado em nós. Existem formas da gente limpar, fazer essa higiene mental na nossa rotina do dia a dia. Por exemplo, aquele cara que tem muita raiva, se ele começa a sintonizar com o amor que tem dentro dele, porque nós produzimos amor, e ele começa a se treinar para identificar aonde que o amor leva ele, ao invés de ir atrás da onde a raiva leva ele, no começo a raiva vai ser desse tamanho e o amor vai ser desse tamanho, ele vai ter dificuldade de enxergar. Mas ele pode treinar e ele pode praticar, você entendeu? Que é uma prática que envolve escolhas. Bom, existem muitas coisas que nós podemos fazer para produzir essa higiene mental. O que nesse texto nós temos que entender é que desenvolvimento pessoal serve para facilitar esse processo, iniciar o processo de sintonia, de despertar essa conexão com o próprio espírito, no caso aqui, mas com tudo, tá, gente? Não é só o próprio espírito, não. Para aumentar essa conexão e, ao mesmo tempo, esse processo de conexão, ele envolve o quê? A limpeza, a higiene mental de tudo que está gravado dentro da gente. Mas isso é para um outro vídeo para a gente poder aprofundar. Eu espero muito que esta explicação sirvam para vocês entenderem, porque é muito, mas muito, muito importante. Porque a pessoa que vai para o moralismo, ela está abandonando a conexão. Por isso que essas pessoas moralistas, entre aspas, pegam um cara, por exemplo, de cabelo comprido e o outro cara que está lá de terno e gravata. Eles vão estar todos de terno e gravata, eu sou isso, sou aquilo. Ou seja, vai para sem perceber, ela vai para um orgulho, com a vaidade, para uma discriminação, se perdendo no que é superficial, abandonando o que é essencial. É muito importante que na nossa evolução espiritual nós tenhamos um conhecimento correto, uma orientação correta, porque orientações erradas complicam a vida. Crença errada ou incompleta ou limitante duplica, triplica o teu trabalho. Por isso que todo o processo de evolução espiritual ele foi feito para ser extremamente simples. À medida que você for entendendo esse processo de simplicidade, vai se tornando muito mais fácil você dar os passos necessários. É muito simples. Toda vez que as pessoas complicarem muito, você tem que pensar o quê? Sou eu que estou imaturo, sou eu que estou com a minha mente muito complexa, muito conturbada. A gente traz para a gente a responsabilidade, porque a vida é a gente, então a responsabilidade é nossa, tá? Bom, eu agradeço vocês por terem chegado até esse momento do vídeo. Lembrando,
vocês de estudarem o meu livro, A Espiritualidade no Dia a Dia, estudar e praticar as técnicas que estão lá no site caminhonobre.com.br, e eu falo para vocês de todo o coração, vale muito a pena a evolução espiritual. Não só hoje, como daqui a décadas, a séculos, o nosso espírito vai estar aproveitando daquilo que a gente desenvolveu. Eu desejo para vocês um ótimo dia, paz e bem. Até mais.